Olá, irmã, Padre Ricardo. Hoje aqui no canal vou falar sobre um pouquinho sobre minha biografia e a influência literária. Como eu já disse em outro vídeo aqui no canal, nasci no dia 4 de janeiro de 1977, em Rio Soares, interior do estado de Minas Gerais. Naquele tempo nós morávamos na região rural. A casa era uma casa simples, de tijolos mesmo, e cobertas de telhas de barro. Não havia energia elétrica, a iluminação era feita a lamparinas, movidas a querosene, abastecidas a querosene. Não havia água encanada, tirávamos água da cisterna com balde, e a alimentação era de alimentos próprios da roça, que nós plantávamos mesmo: arroz, feijão, fava, mandioca, milho, batata, legumes, verduras próprios da roça. E a curiosidade daquela época, como não havia chuveiro elétrico, a gente esquentava a água e tomava banho na bacia. E para passar roupa, a gente colocava brasas num ferro e passar no ferro elétrico, que seria elétrico, mas não era elétrico, não tinha eletricidade, mas como as brasas esquentavam o ferro, as roupas eram passadas. Era a realidade da época. E naquela época, desde pequeno, a nossa mãe lia para nós. Nós somos 4 filhos, a nossa mãe juntava os 4 filhos e lia para nós. Lia a Bíblia, lia história de santos, lia literatura também. Com isso, eu mostro e peço aos pais que aprendam a ler para os seus filhos. Pais e mães devem ler para os seus filhos desde pequenos, para que os seus filhos aprendam a gostar de leitura, para que eles aprendam a gostar de ler, porque é necessário fazer isso, né? Como nossa mãe fazia conosco, lia para nós, eu aprendi a gostar de leitura desde pequeno. E depois, até os 7 anos, eu comecei a minha alfabetização na escola comum. Só que depois, como eu perdi a visão, em 1988, com 11 anos, eu fui estudar no São Rafael, o Instituto São Rafael, que fica em Belo Horizonte. E ali foi alfabetizado em Braille. A alfabetização em Braille segue o mesmo padrão da alfabetização comum. Começa-se com as vogais, depois vão as consoantes, uma a uma, até chegar ao final do alfabeto. E quando eu aprendi a ler no São Rafael, em 1988, eu gostei muito de ler. No São Rafael tinha uma biblioteca em Braille e eu lia todos os livros. Lia revistas, lia livros de literatura, lia romances, lia tudo. E até que chegou na adolescência, quando eu conheci lá no São Rafael uma Bíblia em Braille e comecei a ler a Bíblia. E aí mais aflorou ainda a minha vocação sacerdotal, porque a minha família já era religiosa, muito católica, e com a leitura da Bíblia mais ainda aflorou, aumentou, floresceu a minha vocação sacerdotal. Naquele tempo também, no São Rafael, além das leituras que nós fazíamos, havia pessoas que iam lá ler para nós. Como era um colégio para deficientes visuais, havia voluntários que iam lá fazer leitura para nós, leituras de literatura mesmo. Então, com isso, eu ia aumentando o meu gosto pela literatura. Em 1995, 96, eu participei lá no Instituto São Rafael de uma espécie de gincana de talentos. E naquele dia eu apresentei um texto que chamava O Joguete das Músicas, um texto de humor, e ali eu fui premiado, ganhei o primeiro lugar com esse texto. Foi eu considero a minha primeira premiação literária. Depois, quando eu fiz o 2º grau no Estadual Central, de 1997 a 1998, em 1997 apresentei também um trabalho literário lá no 2º grau, hoje é chamado de ensino médio, na minha época era 2º grau. E ali também, esse trabalho depois constituiu uma parte do meu livro. O primeiro texto que eu escrevi foi premiado no São Rafael, em 95, 96, chamava O Joguete das Músicas, e depois, quando eu no Estadual Central, em 1998, escrevi um texto paródia da Canção do Exílio, e ali também aquele texto depois foi composto no primeiro livro, que é O Humor Amargo. Acredito que é importantíssimo que nós estudemos a literatura. A literatura no meu tempo era estudada no ensino médio, os períodos literários, as características de cada período, os escritores. É necessário que nós aprendamos isso bem para compreendermos o que os escritores escrevem. Eu defendo hoje que, não sei se ainda, no meu tempo não era, mas eu espero que hoje a literatura seja ensinada no ensino fundamental, porque muitos adolescentes não compreendem a leitura de Machado de Assis, de José de Alencar, e são escritores importantíssimos,
que eu aprendi a gostar só quando eu fui estudar literatura no ensino médio. Por isso que eu acho que a literatura deve ser ensinada no ensino fundamental, para que desde cedo os alunos se acostumem e aprendam a gostar dessas leituras, dos chamados livros clássicos. As minhas atividades literárias. Então, aqui no canal já tem vídeos dos meus livros, eu escrevi já contos, crônicas, fábulas, histórias infantis, peças teatrais e romances. Hoje eu quero também apresentar para vocês aqui alguns livros em braille, né? Antes eu vou mostrar para vocês a reglete. Antes, vou falar, o Louis Braille é homenagem a Louis Braille, um francês que criou esse sistema, que é uma leitura tátil, utilizado pelos deficientes visuais. Esse material aqui chama reglete, reglete. Esse aqui, nas minhas mãos, diz punção, como se fosse um lápis. A reglete tem essa parte que se chama grade. A grade tem 4 linhas. Aí quando nós colocamos assim na reglete, colocamos uma folha de papel aqui dentro da grade. Cada retângulo, cada linha da reglete tem 27 retângulos. Cada retângulo tem 6 orifícios. Tem uma ordem. Da direita 1, 2, 3, de cima para baixo. Na esquerda 4, 5, 6. A combinação desses pontos é que vai fazer as letras, as pontuações em braille. O braille, então esse aqui é reglete, esse é o punção, como se fosse o lápis que escreve na reglete. O braille é o mesmo em todos os idiomas. Aqui vou mostrar para vocês, aqui tem um livro em braille, que é o Missal. O Missal é o livro de celebrar missas, onde tem as missas, o livro que eu utilizo. Então está em português. Aqui vou mostrar para vocês um livro em braille em alemão. É um livro em braille alemão, esse aqui, uma gramática de alemão. Vou mostrar para vocês agora um livro em braille em espanhol. Esse é um livro em braille em espanhol. Agora vou mostrar para vocês um livro em braille em francês. Esse aqui são anotações de francês que eu fiz estudando a língua. Agora vou mostrar para vocês um livro em braille em inglês. Esse aqui é um livro em braille em inglês, uma gramática inglesa. E por fim, um livro em braille em italiano. Esse aqui é um livro em braille em italiano. Então, o braille é o mesmo em todos os idiomas. O braille é uma linguagem universal. O que muda é que cada idioma ele é usado conforme as suas especialidades. Por exemplo, a palavra Deus. Em português, nós vamos escrever normalmente Deus, D-E-U-S. Em alemão, nós vamos escrever Gott, G-O-T-T. Em espanhol, Dios, D-I-O-S. Em francês, Die, D-I-E-U. Em inglês, God, G-O-D. Em italiano, Dio, D-I-O. Então, basta que o braille seja escrito de acordo com aquela língua. É um sistema universal, mas é claro que ele é lido e escrito conforme a especialidade, as exigências da língua. Volto a então lembrar a vocês, pedir que os pais e os avós ensinem os seus filhos, os seus netos a ler, aprendam a ler para eles. Leiam a Bíblia, leiam textos literários, leiam História de Santos, para que eles aprendam a ler e peguem gosto pela leitura, porque é necessário ler desde pequeno. Infelizmente, os dados estatísticos apontam que a sociedade brasileira lê muito pouco. É uma pena, porque a leitura nos faz crescer, nos faz argumentar melhor, conhecer mais coisas, conversar melhor, nos ensina a ouvir melhor, nos ensina a escrever melhor, nos expressar melhor e até mesmo a pensar de um modo melhor, de um modo mais racional, de um modo mais ordenado. Quero ler para vocês aqui em braille agora um texto do Evangelho de São Mateus, para mostrar como que a gente lê. Como eu disse, braille é um sistema de leitura tátil, então vou ler com o tato aqui agora um texto do Evangelho de São Mateus. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo.
O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Então acabei de ler aqui um texto do Evangelho de São Mateus em braille. Existe Bíblia em braille, evidentemente que existe. Esse livro aqui, que é o missal, que eu disse que eu uso para celebrar missas, o missal, infelizmente, ele não existe em braille. Eu que preparo esse missal com a reglética, aquele aparelho que eu mostrei aqui no vídeo. Eu entro nos sites religiosos, e ali eu pego as leituras, pego os evangelhos e vou montando o meu missal, e de acordo com as missas que eu vou celebrar. De modo que aqui em casa já tem vários fichários desses, né? Vários livros desses, de acordo com os tempos litúrgicos, tempos comuns, a Páscoa, a Quaresma, o Natal, Advento. Conforme as missas que eu vou celebrando, eu vou montando os meus missais para que eu possa celebrar a missa. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Fiquem com Deus, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês.